Essa é, então, a nossa primeira videoaula para a disciplina de Sociologia da Educação no curso de Matemática, né? Licenciatura em Matemática. Já me apresentei para vocês, sou o professor Alexandre Lobo. Alguns eu creio que já me conhecem, mas acho que a maioria ainda não me conhece, né? Então, vamos lá. Primeiro momento, queria pensar em pontuar o que é a sociologia. Depois a gente vai pontuar um pouquinho o que é a sociologia da educação especificamente. E, por fim, na aula de hoje, né, a gente vai ver a origem da sociologia. O que é a sociologia, então? O que a gente pode dizer? Bem, primeira coisa importante, primeiro momento, dizer que a sociologia é uma ciência. Ela não é uma opinião, ela não é uma filosofia, não, ela é uma ciência. Ela é uma ciência dentro do campo das ciências humanas, mas ela é uma ciência. Toda ciência tem um objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo da sociologia? A sociedade. Sociedade é um termo bastante amplo, pode significar várias coisas. Mas o princípio que a gente pode dizer é que existe um paralelo da sociologia com a biologia. O que a gente poderia dizer? Que o ser humano ele tem duas partes. Uma parte social e uma parte biológica. A parte biológica do ser humano é aquela que a gente pode dizer que é intrínseca ao ser humano. É aquela que todo ser humano vai ter. Ou se não tiver, está faltando. É a parte física, a parte do corpo. A parte biológica, de uma forma ou de outra, todos os seres humanos têm praticamente da mesma forma. Ou seja, né, todo mundo tem o que se estuda em biologia no corpo humano, um coração, um fígado, um pulmão, uma pele, um cabelo, né? Vai ter formatos diferentes, mas na essência todas essas partes do corpo humano têm a mesma função. E a gente pode dizer que tem os animais têm um comportamento biológico, né? É aqui que entra a sociologia. O ser humano ele tem uma parte que é, digamos assim, a física, que é basicamente comum à espécie, e ele tem uma outra parte que não é comum à espécie, ou seja, uma outra parte que não é invariável, digamos assim, como é a questão biológica. E essa parte a gente vai falar no comportamento, a gente vai falar então que o comportamento do ser humano ele não é invariável, ele é variável. Ele se dá conforme também a sociedade em que ele vive. O comportamento do ser humano ele é dado em sociedade, ele é feito em sociedade, e aqui então que a gente vai estudar a sociologia, ou seja, a sociologia de uma certa forma é o estudo do comportamento humano, mas esse comportamento humano em termos de sociedade, não um comportamento individual, certo? Senão a gente estaria entrando no ramo da psicologia. Então, entender questões culturais que não são comuns a todos os homens, a todos os seres humanos, né? São determinada sociedade tem determinada cultura, a organização política não é universal, cada sociedade tem sua organização política, sua organização econômica, então tudo que não é biológico a gente pode dizer que é social, e aí interessa sim a essa disciplina chamada sociologia, né? Estudo da sociedade, embora a sociedade, repito, seja bastante ampla, mas a gente pode dizer que tudo que é relacionado ao comportamento social do ser humano é interesse da sociologia, e aí, claro, a gente tem as suas ramificações no campo das ciências sociais. Por que a sociologia é uma ciência? Bem, porque esse estudo ele não se dá pela mera opinião. Assim como qualquer estudo científico, ele é dado pela observação, pela racionalização e pela tentativa de compreensão. Todo o estudo ele tenta responder para ser uma ciência a três questões básicas: como, quando e por quê.
É uma ciência humana, depende do ponto em que o sociólogo está. É uma ciência basicamente interpretativa, compreensiva, ou seja, o sociólogo é aquele que tenta compreender o fenômeno que observa, é diferente do cientista físico ou químico que explica o fenômeno. O sociólogo compreende o fenômeno, a gente pode discutir isso mais adiante, né? Mas a grande questão é que essas observações não podem se dar no vazio, elas têm que se dar em alguma coisa concreta, ou seja, eu faço uma observação, eu tenho que ter uma base científica, eu tenho que comprovar o que eu estou dizendo. Eu crio um conceito enquanto sociólogo, eu não crio a partir de mim mesmo, não crio a partir do meu umbigo, mas como as ciências humanas, elas são herdeiras de uma tradição, digamos assim, né? Eu herdo um conceito de alguém que já fez esse conceito, algum teórico importante, utilizo esse conceito, eu posso também modificá-lo, adaptá-lo, mas eu não crio esse conceito do nada. E eu ofereço uma interpretação da sociedade, uma interpretação dos dados que eu observo. Isso é importante, repetindo, né? A sociologia não parte de uma mera especulação mental, ela parte de uma observação, e aí, a partir dessa observação, eu vou fazer a minha interpretação dessa observação, né? A parte em que torna a sociologia uma disciplina não exata é justamente a parte da interpretação, mas ela precisa ter uma base de observação, e é isso que torna ela científica, né? A observação pode ser em formato de estatísticas. Eu vou observar, por exemplo, eu sou um sociólogo, hipoteticamente, que trabalha a fome, e aí eu tenho um conceito de fome, e vou tentar explicar a fome, e para isso eu preciso observar a fome, ou seja, eu preciso ter dados numéricos ou não, né? Quer dizer, eu basicamente tenho que ter dados numéricos, eu tenho que ter uma estatística para dizer que aumentou a fome. Primeiro eu tenho que ter o conceito para dizer o que é fome. A partir desse conceito, eu preciso o quê? Eu preciso observar os fenômenos relativos à fome, preciso observar os dados, né? Então, eu posso dizer que aumentou a fome, ou diminuiu a fome a partir de um conceito preciso, e a partir de dados. Eu não posso inventar, não posso dizer que aumentou o número de gente com fome se eu não tenho o quê? Se eu não tenho dados. Eu preciso de questões numéricas, eu preciso de estatística. Então, dentro desse contexto, posso dizer assim, que apesar das suas dificuldades, a sociologia é uma ciência, não é uma filosofia, nada contra a filosofia, mas se eu simplesmente começasse a divagar sobre esse comportamento humano, social, sem um dado concreto, eu não estaria fazendo sociologia, eu estaria fazendo alguma coisa que eu poderia chamar de filosofia social. Bem, como é que começa, quando começa essa disciplina, né? Como é que ela surge? Como ela surge? Antes da gente entrar no criador da sociologia, a gente vai ver aqui o contexto. Diga-se de passagem, embora a sociologia seja essencialmente uma disciplina humana, no contexto dela, quando ela surge, a tendência não era ser uma ciência humana, a tendência era ser uma ciência exata. E a gente pode dizer, então, como a gente observa aqui, que ela tem alguns contextos específicos. A gente pode dizer que desde da origem das ciências, desde os filósofos, os pensadores, os intelectuais, ou os filósofos, já se preocupavam em explicar esse fenômeno chamado sociedade. Mas, com a era moderna, com o advento da era moderna, essa explicação da sociedade, do fenômeno social, ganha um outro formato, um outro impulso, que vai dar origem à disciplina propriamente dita.
qual é esse contexto? Bem, primeiro a gente tem um contexto científico, a gente tem um contexto social e um contexto econômico e um contexto político. A gente pode dizer que nesse momento do surgimento da sociologia, a gente está passando por uma transformação muito intensa nas questões políticas e sociais. A gente estava passando pelo fim do sistema feudal, pelo fim da estrutura social feudal, o fim do Estado, ou melhor, do Estado moderno, né, e a estrutura feudal. O fim da Idade Moderna, a Idade Moderna é caracterizada por traços da Idade Média, uma estrutura social que remete à Idade Média, e ao mesmo tempo a Idade Moderna aponta para um novo tipo de sistema político, né, que é o que a gente vai chamar de Estado moderno, mas por outro lado, a gente tem, ainda na Idade Moderna, os Estados absolutistas. Ou seja, no finalzinho da Idade Média, a gente tem uma sociedade que se move pelos valores feudais, uma sociedade que é organizada conforme as categorias feudais, os estamentos, aqueles que rezam, aqueles que oram e aqueles que trabalham. Uma sociedade que distribuía essencialmente privilégios para algumas categorias, distribuía papéis, uma sociedade que era estruturada essencialmente pela questão da herança e, ao mesmo tempo, contrariando o que era na Idade Média, uma ausência de Estado, na Idade Moderna tu tinha um Estado absolutista, os reis absolutistas, que não existia a concepção de constituição. As leis eram prerrogativa do senhor absolutista. Então, essa sociedade vai se esgotar, porque ela vai ter as suas contradições. O mundo está começando a mudar, o mundo já não comporta mais a sociedade estamental. A gente começa a ter o surgimento e desenvolvimento de uma nova classe, né? Essa classe surge lá pelo Renascimento, mas aqui ela está se desenvolvendo, que é o que a gente vai chamar de burguesia. E aí a gente vai ter, então, um processo revolucionário que a gente vai chamar de Revolução Francesa. A Revolução Francesa é o marco do fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, justamente porque ela representa uma transformação radical. Ela representa o fim daquela sociedade estamental e o início de uma nova sociedade baseada numa sociedade de classes. A sociedade, entre aspas, dos iguais perante a lei. Isso é um ponto importante, né? A classe se distingue do estamento porque a classe, o fator que faz a divisão entre classes na sociedade é o fator econômico. Na sociedade estamental é o fator nascimento. E então o resultado é que, como sendo o nascimento, as sociedades estamentais elas possuem baixa ou quase nenhuma mobilidade social. Já as sociedades de classe, ao contrário, elas têm a possibilidade de ter uma movimentação social, ou seja, de ascender socialmente ou descer socialmente. Sociedade estamental, justamente porque é pelo nascimento, e como não tento trocar da onde que tu nasceu, onde que tu nasceu, é impossível praticamente mudar de categoria social. Ou seja, há uma mudança muito grande na sociedade. A sociedade passa a se estruturar de uma outra forma. E politicamente a gente pode dizer que é o surgimento do que a gente vai chamar de democracia. E aí a gente pode dizer que a gente tem uma outra revolução, que é a independência dos Estados Unidos. Essa mudança política já estava acontecendo um século antes da própria Revolução Francesa, a Revolução Francesa de 1789, mas já em 1640 a gente tem na Inglaterra uma outra revolução
que já temos o fim do Estado absolutista, só que essa revolução se limita à própria Inglaterra e ela continua tendo um verniz absolutista. A gente pode dizer que a Inglaterra durante muito tempo vai ter, ainda tem, né, a sua monarquia. Ela não trocou de nome, embora no período da Revolução Inglesa a gente tenha o surgimento da figura do Lord Protector, que vai se transformar depois em primeiro-ministro, né? Mas a partir de 1648, a gente tem o fim da monarquia absolutista na Inglaterra e o início de uma nova forma de governo, que vai ser as monarquias constitucionais, que depois, mais tarde, vão ganhar a forma da república presidencialista, na independência dos Estados Unidos, em que os poderes agora, como diferente do que eram lá na Idade Média, deixam de ser poderes de caráter hereditário. Bem, esse é um ponto de transformação. E o outro ponto de transformação, então, é o surgimento, que tem a ver com essas duas revoluções, tanto a francesa quanto a inglesa, quanto a independência dos Estados Unidos, que é o advento do que a gente vai chamar de sistema capitalista. Mais especificamente, o capitalismo industrial. Isso significa uma nova forma de produção de mercadorias. Se a gente tinha antes as manufaturas, a partir de agora a gente passa a ter as mercadorias sendo produzidas em série e industrialmente. E aí a gente pode dizer que o surgimento do capitalismo industrial significa também uma necessidade de mercado consumidor. O mundo está mudando agora com o capitalismo. A terra que antes não era valorizada passa a ser uma fonte de lucro. Esse é um outro ponto importante. Em Idade Média, auge da Idade Média, não existe lucro. Os feudos eram autossuficientes, não existia a ideia de lucro. Pelo menos no mundo europeu. No Oriente, a gente tinha alguns mercadores, a gente tinha alguns comerciantes judeus ou muçulmanos, descendentes dos árabes, não é propriamente dito, né? Que muitas vezes iam para a Europa, mas dificilmente tinha um europeu comerciante antes do Renascimento, antes das Cruzadas. E agora, e aí não tinha ideia de lucro, a igreja condenava a usura, que estava associada a esses comerciantes do Oriente. E agora a gente tem um outro mundo, o mundo já mudou, o mundo já aderiu ao lucro. A terra que antes era só uma questão de status ou um bem que era relativo à tua sobrevivência imediata, agora se torna uma forma de lucro. E um outro ponto importante, uma outra mudança importante, é a questão do iluminismo e da modernidade. A modernidade agora não mais no sentido de idade moderna, mas a modernidade relativa à questão deste novo mundo, a modernidade em relação a esse novo mundo industrial. Uma outra mudança também importante que tem relação com todos esses fenômenos que é a rápida urbanização. O homem está saindo do campo, está indo para as cidades. A gente pode dizer que aqui a gente tem o desenvolvimento da ciência, da razão e da ciência. O iluminismo também é um movimento composto por filósofos franceses e ingleses, principalmente, que vão ser contrários àquele mundo absolutista, aquele mundo que no futuro vão chamar, no futuro para eles, vão se chamar de mundo arcaico, né? Um mundo que era basicamente dominado pelos preceitos religiosos, e vão ter agora a razão como a luz. Vão fazer uma associação entre a religião como as trevas. Não se esqueçam que durante
bom tempo e dentro de uma grande parte da historiografia, a Idade Média é vista como a Idade das Trevas justamente porque ela é dominada pela religião. A razão agora é aquilo que faz com que o homem enxergue. Na escuridão, por onde o homem caminha, ele tropeça em algum objeto. Na ciência, por onde o homem caminha, ele enxerga o objeto e, obviamente, ele é capaz de desviar-se do objeto. Bem, então, essa disciplina, com o nome propriamente de sociologia, surge com esse indivíduo chamado Augusto Comte. Augusto Comte, então, vocês estão vendo aqui, era um francês que nasceu lá no final do século XVIII e morreu no início do século XIX. Esse Augusto Comte, ele tinha a pretensão, sim, de transformar a sociologia numa disciplina exata, e a grande influência que ele tem é o criador, digamos assim, o pai da física moderna. Criador não, mas o oficializador, digamos assim, da física moderna, Isaac Newton. Isaac Newton com suas 3 leis, Isaac Newton com a descoberta da gravidade, influencia esse filósofo francês, que vai então criar uma disciplina que para ele é uma disciplina exata. Para ele, o grande papel do sociólogo é apenas observar a sociedade. O sociólogo não interpreta a sociedade, ele apenas descreve. É isso que a gente vai chamar de positivismo. O positivismo está nessa onda de racionalidade. O positivismo entende que a salvação é a ciência, e ao mesmo tempo em que ele percebe que a ciência tem uma desvantagem em relação à religião, que é a questão do sentido. A ciência pode explicar, mas ela não dá sentido, né? Então vai pensar numa religião, mas uma religião racional, uma religião que não existiria Deus, né? Uma coisa um tanto estranha para nós, para ele provavelmente fazia sentido. E os sacerdotes, então, dessa nova religião seriam propriamente os sociólogos. Na visão dele, então, a sociologia é basicamente empírica, ou seja, ela só observa, e a partir da observação ela conseguiria ver tendências sociais que seriam as leis. Assim como Newton observou e desenvolveu as leis da natureza, as leis de Newton, o Augusto Comte pensou que ia fazer a mesma coisa, e aí nós teríamos uma ciência social que pudesse fornecer leis, e a compreensão dessas leis poderiam ser então utilizadas para melhorar e controlar a sociedade.